Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo abençoe essa mensagem, essa reflexão que queremos fazer com vocês nessa manhã de hoje. O texto então que serve de base é o texto da conhecida parábola do bom samaritano, especialmente o versículo 29, a pergunta: mas quem é o meu próximo? Nós temos ao longo da história da humanidade alguns movimentos que aconteceram, que acontecem, e por muito tempo se rotulava as pessoas, ou se dizia: as pessoas são assim, elas nasceram assim e vão ser sempre assim. Esse é um movimento grande que tem, e muitas vezes essas pessoas eram rotuladas, ou são rotuladas ainda, por causa do gênero delas, da raça delas, da nacionalidade, da forma como se vestem, enfim. Existem pessoas que fazem isso e rotulam as pessoas e fazem. E havia um movimento, e há movimentos que continuam, vamos dizer assim, perpetuando isso. Já hoje, graças aos estudos, e muito bom que isso esteja acontecendo, há um movimento um pouco diferente, dizendo que não, que as pessoas não são assim, elas estão assim. É um comportamento, não é uma personalidade. Ela está assim naquele momento. E isso não tem a ver com gênero, com raça, com nacionalidade, com nada. É o momento da vida que ela está passando. E dentro disso, existem, no mundo empresarial, existem as teorias comportamentais, onde, por exemplo, num processo seletivo de algumas empresas, as pessoas colocam lá como fariam, como são, como agem, e nisso sai um resultado. Uns, por exemplo, saem como sendo mais agressivos, vendedores, vão atrás das metas, querem dinheiro, querem resultado, né? Um outro tipo de comportamento são aqueles que são mais inovadores, comunicadores, gostam de coisas novas, gostam de inovar, gostam de trazer coisas diferentes. Tem aqueles comportamentos, as pessoas também têm o comportamento de analista, né? Eu só sei trabalhar se tem um processo bem definido, me diz o que fazer que eu vou lá e faço, mas não me peçam para inventar uma coisa diferente ou para vender, não. E tem outros que são aqueles que estão dentro das empresas como agregadores, né, que trabalham pelo bem de todos, para ter um ambiente bom de trabalho, enfim. São, resumindo, 4 tipos de comportamentos que as pessoas têm dentro do que hoje se estuda sobre o comportamento. Muda um pouco, vai para lá, vai para cá, mas basicamente é isso. E o interessante aqui, nessas teorias comportamentais, é que não diz, essa pessoa é só isso. Não, o comportamento dela, o que ela está fazendo hoje vai mais para esse lado. Pode ser que mês que vem mude tudo. Eu fiz uma vez um desses de comportamento num mês, depois eu voltei de férias, fiz outro, ficou só totalmente diferente. Meu comportamento estava totalmente diferente. É isso. Mas o que isso tem a ver com a nossa pregação de hoje, nossa mensagem de hoje? A parábola do bom samaritano é muito clara. Lá no final, Jesus conta a história e diz: vai e faça a mesma coisa que o samaritano fez. Ou seja, ele ajudou aquela pessoa. Esse é o ensinamento básico, fundamental da parábola do bom samaritano. Mas eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão um pouco diferente hoje. Olhar para esse texto olhando essa teoria dos comportamentos. Qual foi o comportamento dessas pessoas nessa parábola? Então nós temos primeiro provavelmente um negociante. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade portuária, ao nível do mar. Como se nós, aqui em São Paulo, estivéssemos descendo lá para Praia Grande, para Guarujá, para Santos. Mais ou menos essa... Até a quilometragem é mais ou menos a mesma, viu? É mais ou menos essa distância. Só que ele ia a pé e tal. E no meio do caminho, imagina naquela serra, né? Ele foi assaltado. E aí começa o primeiro tipo de comportamento que eu queria que o pessoal projetasse para mim lá, por favor. O que é seu é meu.
eu me aproprio do que você conquistou. Aquele homem tinha bens, tinha posses, estava indo fazer compras e roubaram tudo dele. Tiraram a roupa, bateram, deixaram quase morto. A atitude dos ladrões aqui, nessa parábola, nos mostra que eles não estavam nem preocupados de quem era. Eu vou tomar o que é seu. Vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Será que tem pessoas com esse comportamento ainda? Vamos pegar no mundo político, né? O dinheiro público está lá. Tem gente passando a mão nesse dinheiro ou não tem? Então, será que existem comportamentos? Essa semana saiu uma reportagem e eu queria que vocês me ajudassem a contar aqui. 1, 2, 3. Enquanto eu contei até 3, um golpe foi tentado ser feito nas redes sociais, nos meios digitais. Um golpe a cada 3 segundos acontece no Brasil. 3 segundos. Tem gente agora tentando dar golpe em vocês aí, nas contas bancárias. Cuidado, né? Cuidado com essas coisas. Tem muito disso. Pessoas querendo se apropriar. No culto do domingo passado, culto distrital, o pastor Ernie Seibert usou uma expressão que eu achei bem interessante, que ele disse que era contabilidade criativa. Quem faz contabilidade, né? Vai lá dar um jeito de aquilo que seria de outro ser meu. Vamos trazer para o mundo dos esportes, essas casas de apostas hoje, que hoje estão aí, né, patrocinando tudo, estão aí. Essas casas de apostas têm muito disso, né? A pessoa vai lá e aposta, e aí toma um cartão amarelo antes dos 20 minutos do primeiro tempo para ganhar dinheiro, né? Tudo que é tipo de golpe, de coisa. Ontem eu vi um vídeo, aqui na Marginal Tietê, um celular foi furtado numa moto em movimento. O cara estava andando de moto, ali com o GPS ligado, o outro veio de moto, passou, pegou e foi embora. Então, esse comportamento, e aí é legal a gente falar de comportamento. Eu não estou dizendo que essas pessoas que fazem isso, vão fazer isso a vida inteira, né? Pode ser que não aconteça. Enfim. Então, esse é um tipo de comportamento que a gente tem na nossa sociedade hoje. É um tipo de pessoa com seu comportamento. O segundo tipo de comportamento, que eu queria que passasse o próximo slide, que é o que é meu é meu. Esse é um comportamento também muito pregado hoje, né? Muito anunciado hoje. Se a gente olhar os grandes gurus hoje do mundo empresarial, por exemplo, diz, você é responsável por bater as suas metas. Você está sozinho nesse mundo, não conta com ninguém. Não vai ajudar ninguém porque só vai ter resultado ruim. E assim vai, é meu, eu, né? Esse comportamento. Na parábola do bom samaritano, quem teve essa atitude foram 2 pessoas, o sacerdote e o levita. Interessante olhar que o sacerdote, ele estava descendo, Jerusalém era o templo, ele provavelmente morava em Jericó e ia cumprir os seus prazos de sacerdócio. O sacerdote, quando estava indo trabalhar no seu turno, vamos dizer assim, no seu período de sacerdócio, ele não podia tocar em coisas mortas. Se ele tocasse em coisas mortas, ele ficava impuro e não podia trabalhar. Então, se ele estivesse indo para Jerusalém, até dava para entender, porque podia atrapalhar, mas na volta, ele estava indo para casa, ele podia ter ajudado aquela pessoa. E o outro é o levita é um funcionário do templo, era alguém que colaborava em alguma coisa, não era um sacerdote, mas também vivia dentro da casa de Deus. Então a gente espera, essas pessoas vão ajudar, né? Não. Porque o comportamento deles naquele momento foi, o que é meu é meu. Eu tenho minha vida, eu vou descansar, eu vou parar, não vou me incomodar com essa pessoa aqui, vou ter que ainda, né? Vai que ela morre. E hoje ainda tem, inclusive se vocês depois pesquisarem, existe em vários países a lei do bom samaritano, inclusive aqui no Brasil. A lei do bom samaritano, quando a gente ouve a gente pensa assim, nossa, é para ajudar? Não. Sabe o que é essa lei do bom samaritano? É para você ficar precavido se você ajudar uma pessoa para não ser processado por ela. Na China tem um vídeo interessante, que uma pessoa cai de moto e fica lá e ninguém ajuda ela. Agora as pessoas estão podendo ajudar porque elas estão protegidas por essa lei. Então, assim, cada vez mais está se andando para dizer não ajude.
não se envolva com isso, não faça isso. A gente sabe que tem problema de coluna, mas o ajudar muitas vezes é só chamar o SAMU, né? Chamar a ambulância, ficar ali do lado da pessoa, vendo se pode ajudar, erguer a cabeça, alguma coisa dá para ser feita, enfim. Precisaram criar uma lei para ajudar as pessoas a não serem processadas por isso. O que é meu é meu. Ou seja, cada um cuida da sua vida. E a gente tem muito disso, e não é só aqui em São Paulo. Quando eu mudei para cá faz 3 anos e meio, eu achava que ia ser muito mais assim, aquela história, não conhecer vizinho. Não, a gente acabou conhecendo vizinho. Depende muito da sua atitude realmente, né, de você procurar alguma coisa. Mas numa cidade enorme como São Paulo, a gente tem muito mais essa oportunidade. Vou levar a minha vida, não vou mais na igreja, não vou mais ter vida social. Não é esse comportamento que Jesus aprova. Agora vamos ver o terceiro comportamento, que é, passar o próximo slide, por favor. O que é meu é seu. Esse é o comportamento que muitas pessoas têm e que é importante na história do bom samaritano. Ficou muito claro no personagem samaritano. Jesus elogiou o samaritano por ele ser samaritano? Não, pela atitude dele. Ele abriu mão, ele colocou vinho e azeite nas feridas, ele cobriu aquelas feridas, ele fez um curativo rápido ali, ele colocou em cima do próprio animal, ou seja, ele foi a pé. Ele foi a pé, puxando o animal dele para dar aquilo. Levou numa pensão, ficou um dia lá com ele, cuidando dele, deu dinheiro para pagar. E no final ainda disse, ele fica aqui o tempo que ele quiser, que ele precisar. Que eu pago o que ele vai ficar devendo aqui quando eu voltar. Então ele abriu mão do que ele estava fazendo, do que ele tinha, para ajudar essa pessoa. O que é meu é seu. E se a gente volta de novo para o texto, a gente vai ver qual atitude Deus elogia. Essa terceira atitude. O que é meu é seu. Esse é o convite de Jesus para nós agirmos em relação ao próximo. É fácil fazer isso? É fácil a gente abrir mão da vida da gente e fazer assim? E aí eu volto lá no texto de Romanos, né? Por exemplo, aqui diz assim, peço que Deus abençoe os que perseguem vocês. Peça que Ele abençoe, não amaldiçoe. Não devolvam o mal com o mal, mas devolvam com o bem. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não sejam orgulhosos. Nunca se vinguem de ninguém. Se o teu inimigo tiver com fome, dá comida a ele. Se tiver com sede, dê água a ele. E aqui vem um ponto importante. Mas como que eu vou conseguir ajudar o meu próximo? Ouvindo a real necessidade dele. Adiantava aquele samaritano dizer para a pessoa que estava lá, dizer, eu vou te dar um emprego. Adiantava dizer isso para ela? Eu vou orar por você. Vou fazer uma oração aqui. Adiantava? Não. Adiantava dar dinheiro para ele, toma aqui o dinheiro, vai lá, vai para o hospital. Não ia adiantar. Era aquela necessidade que ele tinha naquele momento. E às vezes a gente olha a ajudar o próximo como só dar dinheiro. Não é isso. Ajudar o próximo é a gente criar uma comunidade de cura. E uma congregação é fantástico para isso. Aqui tem tantos dons, tanta gente, tantas profissões, tantas qualidades, que a gente podia fazer dessa comunidade, pode fazer, e com certeza já tem coisas acontecendo, mas cada vez mais a gente se ajudar entre nós e ficar atento aos outros também. Mas como é que eu vou ajudar o próximo? Quem é meu próximo, diz a pergunta aqui. Foi a pergunta que o mestre da lei fez. Como é que eu vou descobrir? Jesus disse, fique atento às oportunidades. Fique com o coração aberto para ter esse comportamento. O que é meu é seu. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse isso. Jesus diz, vá e faça o mesmo. Ficar com o coração aberto para as necessidades dos outros, sejam elas quais forem. Se a necessidade dela é dinheiro, é alguma coisa, se eu tenho, mas ela não vai, né? Eu trabalho durante a semana numa empresa que é do lado de um restaurante Bom Prato, lá na Lapa.
né, que é R$1 o prato e eles comem. Eu gosto de andar com R$2 no bolso, ou ando com notas de R$2 no bolso. Aí eu estou saindo ali para o meu almoço, para dar uma caminhada, alguma coisa, eu vejo ali, ô moço, tem R$1 aí para eu almoçar. Se ele vai comprar cachaça, se ele vai fazer, não sei, mas para mim, eu estou ajudando uma pessoa a comer. né? R$2, eu vou 2 vezes por semana, não vai arrebentar meu salário, mas ajuda, né? Então a gente ajudar uma pessoa. Não é todo dia que eles pedem, então não é todo dia, mas se eu procuro andar com R$2 no bolso para ajudar uma pessoa. Às vezes a gente fica atento a essas coisas, a gente às vezes não olha para o lado, né? Essa pessoa foi confrontada, ela encontrou uma pessoa morrendo e foi ajudar. Mas a gente pode ficar atento a isso. Então, a reflexão de hoje era exatamente para a gente parar um pouquinho e pensar naquilo que Jesus nos ensina, e mais do que Ele nos ensinar, o exemplo que Ele nos deu. Jesus podia ter ficado lá no céu, do lado do Pai, dizendo, que eles mesmos resolvam o seu problema com o pecado, que eles mesmos paguem seus pecados. Eu não vou olhar para eles. O que Jesus fez? Habitou entre nós, viveu entre nós, passou frio, passou fome, passou dor, morreu e ressuscitou, porque Ele disse exatamente isso: o que é meu é seu. E Ele pede para a gente fazer isso na nossa escala que a gente consegue fazer aqui nesse mundo. Jamais esqueçamos do que Cristo fez por nós. Abriu mão de tudo que era dele e se tornou um ser humano e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Agora, se a gente conseguir mudar o nosso comportamento, ou a gente conseguir melhorar nosso comportamento e ajudar mais, Jesus com certeza ficará muito feliz e mais pessoas poderão conhecer esse grande amor dele. Que Ele assim nos conceda. Amém.